Os cientistas, após anos de estudo, finalmente começaram a desvendar o que poderia ter acontecido com os Moai, e mais impressionante ainda, com a própria população da Ilha de Páscoa. Análises de ossos humanos, ferramentas e sedimentos revelaram padrões que sugerem que o mistério não estava nas enormes estátuas, mas na vida cotidiana e nas tensões sociais que marcaram a civilização Rapa Nui. O que parecia ser um fenômeno de engenharia monumental, agora mostra camadas de complexidade sociocultural que são ao mesmo tempo fascinantes e perturbadoras. Escavações em plataformas que sustentavam os Moai mostraram restos de alimentos, ossos de pássaros e fragmentos de cerâmica, indicando que esses locais eram mais do que meros suportes para estátuas, eram centros de rituais e de poder. Cada Moai possuía, aparentemente, uma função simbólica, ligada a clãs específicos. Mas o que realmente chamou a atenção dos pesquisadores foi a presença de marcas de violência nos esqueletos encontrados próximos a esses monumentos. Crânios rachados e ossos quebrados sugeriam conflitos intensos entre grupos rivais, possivelmente motivados por disputas por território ou por recursos naturais escassos. Um caso emblemático ocorreu em uma plataforma recentemente escavada, onde os arqueólogos encontraram 5 esqueletos com sinais claros de ferimentos por golpes contundentes, todos voltados em direção à própria estátua. Isso levantou uma hipótese assustadora. Poderia haver uma relação direta entre a devoção aos Moai e atos de sacrifício ou punição ritual. As análises laboratoriais confirmaram que alguns desses ferimentos eram anteriores à morte, indicando um tipo de violência deliberada, possivelmente ligada a rituais de poder. Além disso, estudos de polinucleotídeos antigos revelaram que a população da ilha sofreu uma queda abrupta em seu número entre os séculos XV e XVII, coincidindo com o período de construção em massa dos Moai. A pressão para erguer essas gigantescas estátuas, combinada com o esgotamento dos recursos naturais, como árvores e animais de caça, pode ter criado um ambiente de escassez e desespero. Imagine centenas de pessoas trabalhando incansavelmente, derrubando árvores sagradas e transportando pedras enormes, enquanto a fome e as tensões sociais se acumulavam silenciosamente. Pesquisadores da Universidade de Alvai descobriram evidências de que os Moai não foram erguidos verticalmente, mas que muitos deles caíram propositalmente em episódios de destruição deliberada. Plataformas danificadas e estátuas derrubadas parecem contar uma história de revolta interna. Clãs enfraquecidos rebelando-se contra a elite que controlava a construção dos monumentos. A destruição das próprias obras, que antes simbolizavam poder, sugere um colapso moral e social profundo, tornando o mistério ainda mais sombrio do que se imaginava. O uso de drones e scanners 3D nos últimos anos permitiu mapear com precisão toda a ilha, revelando que os Moai estavam estrategicamente posicionados não para impressionar, mas para exercer controle psicológico sobre a população. Estátuas voltadas para aldeias, com olhares fixos, poderiam reforçar a ideia de vigilância e submissão. A simbologia por trás de cada escultura era poderosa. Cada rosto esculpido representava ancestrais e líderes, mas também funcionava como um lembrete constante de quem detinha o poder. Estudos isotópicos nos dentes e ossos humanos também apontam para uma dieta deficiente em períodos críticos, sugerindo que o esforço para erguer as estátuas afetou diretamente a saúde da população. A combinação de desnutrição, violência e colapso ambiental cria um cenário aterrorizante, uma sociedade dedicada a monumentos que, paradoxalmente, pode ter contribuído para sua própria destruição. Um aspecto ainda mais intrigante é a recente descoberta de cavernas subterrâneas próximas a algumas plataformas de Moai, onde arqueólogos encontraram objetos ritualísticos, esqueletos infantis e inscrições misteriosas. Esses achados levantam hipóteses sobre práticas que poderiam envolver sacrifícios humanos ou rituais de controle social extremo, reforçando a ideia de que os Moai eram mais do que simples estátuas, eram instrumentos de poder, medo e superstição. Em paralelo, análises de sedimentos antigos revelam que o desmatamento acelerado da ilha, para transportar e posicionar os Moai, levou à erosão do solo, reduzindo drasticamente a produção agrícola. Evidências mostram que algumas áreas próximas às plataformas ficaram completamente inférteis em questão de décadas, transformando o que antes era um ambiente relativamente sustentável em um cenário de crise constante. Casos específicos reforçam essa narrativa. Em Ahu Tongariki, por exemplo, uma das plataformas mais famosas, os Moai foram encontrados derrubados com sinais claros de trauma estrutural. A reconstrução feita por pesquisadores sugeriu que eles foram abatidos com força intencional, possivelmente durante confrontos violentos entre clãs rivais.
A imagem de centenas de toneladas de pedra caindo sobre si mesmas é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora, uma representação concreta do colapso social da ilha. Além disso, registros orais e tradições Rapa Nui, muitas vezes considerados folclore, começaram a fazer sentido à luz dessas descobertas. Lendas sobre guerreiros e ancestrais vingativos podem ter se originado de eventos reais de conflito e destruição, preservados na memória coletiva de forma simbólica. A ciência moderna, assim, começa a dar corpo a histórias que antes eram vistas como mitos. O que é ainda mais chocante é a possibilidade de que esses conflitos internos possam ter levado a episódios de canibalismo. Evidências químicas nos ossos humanos sugerem que, em momentos de extrema escassez, algumas comunidades recorreram a práticas desesperadas para sobreviver. Essa realidade é aterrorizante e coloca os Moai não como monumentos de pedra, mas como testemunhas silenciosas de tragédias humanas. Mesmo os métodos de transporte das estátuas, tão debatidos por décadas, agora mostram sinais de risco extremo. Simulações recentes indicam que derrubar ou mover um Moai podia facilmente resultar em ferimentos graves ou fatais. Cada tentativa de deslocamento era uma operação de alto risco, aumentando ainda mais a pressão sobre os trabalhadores e criando um ciclo de sofrimento e esforço coletivo. As técnicas de engenharia utilizadas, embora brilhantes, eram instáveis. Experimentos modernos demonstraram que as Moai podiam caminhar até suas plataformas usando cordas e balanceamento, mas qualquer erro poderia causar desastres fatais. Isso adiciona uma camada sombria à história. Os próprios construtores poderiam ter sido vítimas indiretas da grandiosidade que buscavam criar. Outro aspecto revelador está nas ferramentas de pedra encontradas nas proximidades dos Moai. Muitas eram rudimentares, o que sugere que a construção exigia uma força física imensa e provavelmente resultava em acidentes frequentes. Ferimentos em ossos humanos confirmam que a vida cotidiana era brutal e que a sobrevivência dependia tanto da habilidade quanto da resistência física. A análise de pólens fósseis e restos vegetais também indica que os Rapa Nui enfrentaram um colapso ambiental significativo. O corte maciço de árvores para transporte dos Moai levou à perda de espécies nativas, aumentando a vulnerabilidade da ilha a ventos e erosão. A escassez de recursos combinada com a pressão social cria uma narrativa de tensão crescente que culmina em violência, colapso econômico e sofrimento humano. Estudos recentes de DNA antigo reforçam a ideia de isolamento extremo. A população da ilha era geneticamente limitada, e episódios de conflitos internos poderiam ter reduzido ainda mais a diversidade genética, tornando a sociedade mais vulnerável a doenças e desastres naturais. É como se o próprio sucesso na criação dos Moai tivesse contribuído para o declínio da civilização. Pesquisadores também descobriram marcas nas costas de algumas estátuas que sugerem que eram transportadas inclinadas para frente, aumentando o risco de quedas acidentais. Imagine o tamanho de uma pedra de 10 toneladas sendo arrastada por dezenas de homens. Qualquer escorregão poderia ser fatal, e isso, de fato, acontecia com frequência, deixando vestígios macabros nos ossos encontrados próximos. O estudo das plataformas funerárias ao redor dos Moai revelou ainda mais segredos sombrios. Algumas delas continham ossadas amontoadas, indicando enterros coletivos durante períodos de crise. Em outros casos, esqueletos foram encontrados em posições anormais, sugerindo morte violenta ou rituais extremos. Cada camada arqueológica parece contar uma história de desespero, sofrimento e confronto humano. Mesmo com toda a destruição, os Moai continuam de pé, testemunhas silenciosas de uma era em que a busca pelo poder, pela devoção ancestral e pela sobrevivência humana se entrelaçava de forma aterrorizante. Eles nos lembram que a grandiosidade pode ter um custo devastador e que, por trás da beleza monumental, há histórias de conflito, medo e resistência. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para não perder nenhuma descoberta aterrorizante como esta e continuar explorando os mistérios que desafiam a história humana. Cada inscrição é uma forma de manter essas histórias vivas e continuar desvendando o que parecia impossível de compreender. Em conclusão, o mistério das estátuas Moai não é sobre pedras enormes erguidas por mãos humanas. É sobre uma sociedade que, na busca por eternidade e poder, enfrentou conflitos internos, crises ambientais e tragédias que desafiam a compreensão moderna. A Ilha de Páscoa se revela, portanto, não como um local de maravilhas arqueológicas, mas como um cenário de advertência,
mesmo os feitos mais grandiosos podem esconder horrores inimagináveis. O estudo dos Moai mostra que a história humana é complexa e, muitas vezes, sombria. Cada escultura, cada plataforma e cada osso encontrado conta uma história de luta, devoção e sobrevivência. E, acima de tudo, nos lembra que a busca pelo poder e pela glória pode ter consequências devastadoras, gravadas para sempre nas pedras silenciosas da Ilha de Páscoa. O legado dos Moai, portanto, não está nas formas monumentais que resistem ao tempo, mas nas histórias de vida e morte que eles carregam. Cada detalhe descoberto nos aproxima de compreender o impacto humano e ambiental, oferecendo lições valiosas sobre ambição, sustentabilidade e resiliência. Mesmo quando a beleza parece dominar, a verdade revela sua face mais sombria. A ciência, nesse sentido, atua como uma lente capaz de enxergar o que os olhos sozinhos não perceberiam: a tensão entre criação e destruição, entre devoção e desespero, entre a grandiosidade e o custo humano por trás dela. As descobertas recentes desafiam nossa percepção de civilizações antigas como pacíficas ou isoladas. Em vez disso, mostram que mesmo em lugares remotos, as dinâmicas de poder, conflito e sobrevivência moldaram profundamente a história e deixaram marcas indeléveis na própria terra e nas pessoas que a habitavam. Cada novo estudo sobre os Moai amplia nossa compreensão não da Ilha de Páscoa, mas também das lições universais sobre humanidade, ambição e fragilidade. O passado, gravado nas pedras, oferece reflexões que permanecem assustadoramente atuais. A história da Ilha de Páscoa, com seus Moai imponentes, torna-se, assim, um alerta silencioso. Ela nos ensina que toda grandeza tem preço e que, às vezes, o que construímos pode ser tanto uma obra-prima quanto um testemunho do sofrimento que a sustentou. As estátuas permanecem, majestosas e silenciosas, mas suas histórias agora soam como um eco aterrorizante das escolhas humanas. Cada investigação científica revela novas camadas de complexidade, fazendo com que a Ilha de Páscoa seja, ao mesmo tempo, um local de maravilha e de terror histórico. E assim, o mistério dos Moai se transforma de enigma arqueológico em lição profunda. Nem tudo que impressiona é eterno, e a história guarda, sob a superfície do monumental, os segredos mais sombrios da humanidade.